sou psicóloga. Hoje eu também sou mãe, sou filha, sou irmã, sou amiga. Eu sou uma pessoa que desde criança tenho essa disponibilidade de estar com o outro. Quando eu fui crescendo, eu fui me encantando ainda mais pelo comportamento humano, diante de algumas experiências. Eu fiquei com muita vontade de estar com o outro, de ajudar o outro, de ser instrumento de mudança. Sempre busco autoconhecimento, sempre busco me autorresponsabilizar pelas minhas escolhas e pelo que está acontecendo, sempre na medida do meu limite do possível. E tento colocar isso para o outro, entendendo que somos seres de possibilidades e podemos sim mudar, podemos sim encontrar um caminho de mais leveza, de mais autenticidade, podemos sim construir essa autorresponsabilidade, e essa sou eu. Alguém que está sempre buscando crescer, evoluir e buscando também estar ao lado do outro. A psicologia chegou para mim diante de algumas questões familiares. Ainda no início da adolescência, eu precisei entrar num processo de terapia e isso foi muito construtivo, isso foi muito organizador. E naquela época, eu digo que foi uma sementezinha que foi construída, e a partir desse momento eu fiquei pensando nessa profissão como possibilidade para mim. Foi muito potente o encontro, foi muito transformador. Quando eu olhava para aquilo que acontecia nas sessões, eu ficava muito encantada e eu tinha muito essa vontade de estar do outro lado. Eu tive a experiência de ser paciente e me surgiu uma grande vontade de ser o terapeuta, de ser o psicólogo, e foi assim que a psicologia chegou para mim. Quando eu participava da sessão, dentro do processo de psicoterapia, eu fui me alimentando desse desejo. Como eu falei, desde pequena eu tenho essa disponibilidade para o outro. Sempre foi algo que as pessoas olhavam para mim e colocavam. E aí, dentro dessa experiência, eu fui entendendo que era psicologia, era isso que eu queria. Quando eu cheguei na fase da escolha profissional, eu não tive dúvidas de que eu gostaria de ser psicóloga, de ser um agente transformador na vida do outro, assim como eu tive um na minha vida. Na universidade é um eterno rasgar-se e remendar-se, como disse Guimarães Rosa. Eu passei no vestibular da UFRN em 2009 e logo em seguida meu pai precisou ser transferido para um outro estado e a família precisou acompanhar. E aí eu dei início aos meus estudos na Universidade Federal Fluminense, no estado do Rio de Janeiro. E foi difícil esse início, a saudade da família, a saudade dos amigos que ficaram aqui em Natal, mas eu costumo dizer que a vista, a faculdade era de frente para a Baía de Guanabara, de frente para o Cristo Redentor, e todos os dias isso era um alívio para a saudade de quem ficou. E lá eu fui encontrando algumas bases de pesquisas, encontrei com a disciplina de saúde mental, me encantei muito por essa área e precisei voltar novamente para Natal, quando eu já estava acostumada, quando eu já estava habitando aquele espaço. E aí na volta para Natal, cheguei novamente para a UFRN e fiquei desnivelada. E isso foi bom e foi ruim. Foi bom porque eu pude estagiar no CAPS, que era um local que eu já queria estagiar. E eu tive tempo para isso, mas foi ruim porque eu fiquei sem turma fixa, eu não tinha uma turma, não tinha uma referência. Mas aí no decorrer de alguns anos eu fui encontrando, fui me nivelando e fui também dando de cara com outros estágios, no SAMU, na Liga, no NASF, até que eu encontrei um projeto de extensão. Justamente nesse projeto eu assistia crianças institucionalizadas e eu comecei na prática de uns scrapbooks. Eu escutava as histórias da criança e a gente ia recontando, reconstruindo essa história e materializando ela nesse produto. E ao longo dessa jornada eu comecei a atender criança, Meu primeiro cliente na clínica foi uma criança. Eu comecei com a clínica infantil e meu encontro, eu digo que foi encantador, porque foi dentro desse universo de possibilidades, foi dentro do lúdico, foi dentro de tudo que a criança, ela oferta pra gente, Toda essa abertura pra gente trabalhar, pra gente brincar, pra gente conversar. E meu encontro com a clínica foi nesse projeto de extensão. E aí, a partir dele, minha trajetória mudou por completo. Eu tinha todo um caminho construído na universidade, desde lá do Rio de Janeiro. E quando eu encontrei esse projeto, eu mudei. Eu mudei para a clínica aí no final do meu percurso acadêmico e estou até hoje. E ao longo do meu caminho, eu fui entendendo que ser clínica, ser clínico não é um lugar, é um olhar, é uma abertura, é uma disponibilidade.
E psicologia clínica vem daí, né? Dessa minha vontade de estar com o outro, dessa minha vontade de me inclinar, de estar trabalhando, de estar acompanhando o processo de transformação, né? De estar acolhendo as dores que chegam. E a clínica, ela vem muito disso, né? Como eu disse, a clínica não é um lugar, a clínica é o meu olhar, é a minha abertura, é a minha disponibilidade. E aí com isso eu entendo que hoje eu escolho estar no consultório, né? Hoje eu escolho ser psicóloga clínica dentro de um consultório, entendendo que eu já pude ser psicóloga clínica em outros lugares também. Hoje meu propósito é desenvolver a cada dia uma escuta mais atenta e um acolhimento ao outro com mais qualidade. Busco estudar, me capacitar, me redescobrir e criar novos recursos a cada dia. Penso que o psicólogo é um facilitador do processo do cliente. Precisamos ter atenção e cuidado com nossas intervenções, sempre respeitando o ritmo do outro e entendendo que o cliente é o dono da própria vida e um ser repleto de possibilidades e autonomia. É no aqui e agora que o mundo acontece, que usemos esse espaço de tempo para, junto com o cliente, construir um caminho que o leve a ressignificar e compreender suas próprias questões e viver uma vida de forma autêntica e leve, buscando se acolher nesse eterno processo de vida a ser.